Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Power BI da Analyzer e eu sou o Renan, seu professor. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como obter dados de arquivo de texto através de tabelas de exemplo. Você vai ver o quanto esse recurso é poderoso e vai te poupar muito trabalho quando você precisar ali fazer operações de transformação. Aqui na minha tela nós temos uma tabela, na verdade ela está em arquivo de texto, e aqui nós precisamos pegar a filial, o nome do funcionário e o turno que o funcionário trabalha. Então, se você fosse obter esses dados aqui, jogar para dentro do seu Power Query, você vai ver que ele não viria em formato de tabelas, por dois motivos. Um, ele está em formato de texto, e o segundo, você tem aqui, ó, na primeira coluna, você tem a filial e o nome do funcionário embaixo. Então, você precisaria criar várias etapas de transformação até conseguir deixar em uma única coluna a filial e uma segunda coluna, então, o nome de funcionário. Aqui talvez a hora de entrada e a hora de saída do turno desse funcionário não daria tanto trabalho depois que você tivesse já separado essas duas colunas aqui. Mas vou te mostrar como fazer isso utilizando apenas exemplos. O Power BI vai trazer esses dados para você e você vai digitar a forma que você quer que ele gere a sua tabela. Chega de explicação, vamos lá para a nossa tela do editor de consultas. Então aqui eu já estou dentro do nosso Power Query. Na aula anterior nós fizemos essa mesma operação, mas pegando arquivos da web, e agora eu vou te mostrar como fazer essa transformação utilizando arquivos de texto. Então aqui eu já estou dentro do editor de consulta do Power Query, vou clicar com o botão direito sobre a nossa lista de consultas, nova consulta, e vou pegar texto/CSV. Então ele vai abrir aqui minha tela de busca, vou selecionar o meu arquivo que eu quero fazer a transformação, aqui ó. Então essa é a tela que você usaria para poder importar esses dados para dentro da sua tabela. Só que na vez de eu clicar aqui em OK, eu vou clicar aqui na parte de baixo, ó, em extrair a tabela usando exemplo. Então eu vou clicar aqui, cliquei, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Então aqui na parte de cima possui a origem dos dados, como os dados estão originalmente, e aqui na parte de baixo ó, é onde você vai digitar os exemplos para o Power Query poder fazer a transformação para você. Então, ó, nossa primeira coluna vai ser filial. Eu vou escrever aqui no título da coluna, filial. Então, a filial vai ser 02, ponto, ó, comecei a escrever, ele já me trouxe alguns exemplos aqui, ó. Então, o que eu quero? Eu quero 02.001, que é o código da filial, vírgula, filial 1, que é o nome completo da filial. Então, cliquei na filial 1, vou dar um Enter. Então, veja que na hora que eu dei um Enter, ele já preencheu para a gente. Algumas vezes ele vai preencher a partir da sua primeira digitação, outros você vai precisar fazer um pouco mais de digitação para ele entender bem aqui a forma que você quer trabalhar. Então, vamos lá. Filial 1, filial 2, loja centro, exportação e matriz. Está perfeito, ó, da forma que a gente precisava. Agora vamos criar uma nova coluna. Agora essa segunda coluna vai ser o nome do funcionário. Então, eu vou clicar no maisinho, vou digitar aqui ó, nome. E agora eu vou começar a escrever os nomes dos funcionários. Então, o primeiro nome vai ser o Renan. Então, a partir do momento que comecei a escrever, ele já me trouxe os exemplos aqui. Ó. Então, cliquei sobre a primeira opção, Renan, duas vezes, e vou dar um Enter. Automaticamente, ele já preencheu com os próximos nomes. Então, como está correto, já vou para a minha terceira coluna, que vai ser entrada, turno. E a entrada turno vai ser 17, 2.55. Primeira opção aqui, cliquei duas vezes e dei Enter. Veja que lá no último, ó, ele não preencheu da forma correta. Então, eu vou lá no último que está correto, que está incorreto, e reescrevo da forma que é o que a gente precisa. Ó. Cliquei duas vezes, dei um Enter, pronto. Então, aqui, ainda assim, ele ainda entendeu de forma equivocada esse outro campo aqui. Ó. Então, vou escrever ele aqui, 17.55. Tem um OK, pronto. Agora, os demais foram preenchidos. Agora, vamos para o próximo aqui. Ó. Entrada do turno, vou escolher a opção saída turno. Vou escolher a opção 00. Veja que ele já deu aqui o nome. Vou dar um Enter. Pronto. Agora todos já foram preenchidos. Ó, 00, a 1 da manhã, às 17 horas, 21h30. 1 da manhã novamente. E 12.45. Então, agora que já está tudo preenchido da forma que a gente gostaria, vou dar um OK. E vamos ver quais são as etapas de transformação que o Power Query fez para a gente de forma automática. Olha só que interessante, pessoal. Ó, primeira coluna filial, segunda coluna nome, entrada do turno ele já transformou em hora para a gente, saída do turno também transformou em hora. Então, ó, olha só a quantidade de operações que o Power BI fez para a gente aqui. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 operações que foram preenchidas para a gente sem a gente precisar ficar fazendo isso.
A gente apenas colocou alguns nomes ali, criamos a tabela da forma que a gente queria e ele automaticamente transformou a origem do arquivo na tabela com o formato que a gente precisava. Então, muito bacana. Quer ver mais uma coisa? Vamos lá abrir o nosso editor avançado e vamos ver a quantidade de códigos que foram escritos para a gente. Editor avançado, tá aqui. Olha a quantidade de comandos que foram preenchidos para a gente, sem a gente precisar entender nada de linguagem M, apenas utilizando uma funcionalidade automática do Power BI, do Power Query. Então, você pode agora experimentar novos arquivos. Eu vou mandar esses arquivos para vocês, tanto o link da web quanto o arquivo TXT. Então, nós temos essa funcionalidade liberada para arquivos web e arquivos de texto, mas eu peço que vocês experimentem tentar fazer com outros arquivos TXT, né, arquivo CSV e outros sites. Então, tentem fazer na casa de vocês, utilizem o arquivo que eu vou liberar para vocês e tentem fazer com outros sites. Tentem experimentar o que mais ainda ele pode gerar de aplicações. Então, vocês já devem ter visto a aula anterior, que estava falando sobre tabelas de exemplo utilizando sites, utilizando arquivos da web, e também a explicação sobre etapas aplicadas. Eu mostrei para vocês como aprender mais sobre linguagem M utilizando as etapas aplicadas. Então, se você abrir aqui a barra de fórmulas em uma das etapas que foram utilizadas, você pode pegar aqui text.combine e pesquisar na lista de funções, ou lá no site da Microsoft, ou na lista de funções que eu mostrei para vocês a gerarem dentro aqui do Power Query, e entender um pouco mais, fazer novos experimentos e tentar se aprofundar na linguagem M. Porque, embora muita coisa você vai conseguir fazer sem precisar entender a linguagem M, lembrar da codificação, saber como as funções geram as transformações, mas vai chegar algum momento que não vai ter botão para poder você fazer a operação que você precisa. Então é importante que você entenda, que você aprenda sobre a linguagem M, para que na vida real, porque isso vai acontecer com certeza, quando você for avançando cada vez mais nos seus projetos de desenvolvimento de Power BI, você vai precisar entender um pouco mais sobre a linguagem M. Nós estamos começando agora a estar passando esse conhecimento para vocês sobre linguagem M. Depois nós vamos terminar aqui a parte introdutória do Power Query, vamos lá para modelagem de dados, DAX e editor de relatórios. E aí só depois nós vamos voltar aqui para o nosso editor de consultas por Power Query e vamos aprender um pouco mais sobre as funções avançadas de transformação. E aí sim vamos utilizar bastante a linguagem M. Então, quanto mais familiaridade você já for desenvolvendo, mais fácil vai ser o seu desenvolvimento, mais rápido vai ser o seu desenvolvimento. É isso aí, pessoal. A aula de hoje foi como utilizar tabelas de exemplo para transformar arquivos de texto CSV em uma tabela já formatada e transformada para você. Fique com a gente. Até mais. Valeu.